Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor André, professor de matemática, e vamos aqui dar início à nossa aula de hoje. Pega aí o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha e vamos juntos construir o nosso conhecimento matemático, não é verdade? Essa disciplina tão gostosa de aprender. Tenho certeza que vocês estavam ansiosos para a nossa aula de hoje, uma aula que nós utilizamos todo o nosso conteúdo no dia a dia, não é verdade? Pois a matemática ela está em tudo que nós realizamos. Tudo que nós fazemos, a matemática ela está inserida. Então, veja só como é importante nós estarmos aqui aprendendo esses conteúdos, né? E depois aplicando na prática mesmo, naquilo que você faz no seu dia a dia, na sua casa, na escola, na rua. Nós já aprendemos aqui muitas situações envolvendo vários tipos de conteúdo e hoje nós vamos ver mais um deles. Hoje nós vamos trabalhar situações envolvendo subtração. E para isso nós vamos aqui entender o que é uma subtração, nós vamos ver aqui as ideias da subtração, os problemas que estão envolvidos dentro da subtração. Então vamos lá? Estão preparados? Pegue aí o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha e vamos juntos aqui construir o nosso conhecimento matemático. E o nosso objetivo é esse aqui, ó. Relacionar subtração a situações de retirar, comparar e completar quantidades representando-as por meio de uma sentença matemática. Nós já até vimos aqui o que seria uma sentença matemática, não é verdade? Mas aqui nós vamos relembrar um pouco mais o que seria essa sentença e, claro, aí, né, envolvendo essas situações que nós estamos aqui apresentando para vocês, né? A ideia de retirar, que talvez é a ideia mais simples da subtração. Quando nós falamos em subtração, a gente já entende essa questão do estar retirando algo, né, de uma quantidade, mas nós vamos ver aqui outras ideias que às vezes nós nos confundimos quando nós estamos lendo um problema matemático, certo? E aqui a gente vai tirar, se não todas as dúvidas, a maioria delas, tá bom? Então vamos lá? Primeiro, o que é uma subtração, na verdade? Tenho certeza aí que você em casa deve saber o que é uma subtração, mas aqui a gente vai estar relembrando algumas coisas que você já viu durante o ano, para que a gente possa estar dando apenas continuidade naquilo que você já sabe. Então, o que seria uma subtração? Olha só. A subtração é uma das 4 operações fundamentais da aritmética. Consiste em subtrair, ou seja, olha só, subtrair, retirar 2 ou mais números, ou quantidades também, tendo um outro número como resultado. Então, o sinal indicativo da subtração é o sinal de menos, que é esse sinal aqui que nós estamos vendo, ó. Esse aqui, ó, tá bom? Ótimo. Então, vamos lá. E a sentença matemática, que nós já falamos em outras aulas, e aqui a gente vai apenas reforçar o que nós já falamos. Olha só, sentença matemática. Uma sentença matemática pode ser compreendida como uma questão matemática a ser resolvida, ou seja, aqueles probleminhas, né, quando a gente estava, né, na escola, mas também nas atividades que você pega lá na plataforma, você vai ver que lá tem um problema, né, uma situação escrita, e aí você vai ler aquela situação e você precisa interpretar, né, porque às vezes gera alguma dúvida e a gente se pergunta, será que é demais? Será que é de menos, não é verdade? Então aqui você vai conseguir perceber quando é que é demais, quando é que é de menos, por que que aquela questão ali, aquele problema a ser resolvido é de menos e não de mais. Tá bom? Então isso tudo que nós já falamos aqui é uma sentença matemática, um problema, né? Ó. Um caso muito comum são aquelas perguntas matemáticas relacionadas a situações, problemas do nosso dia a dia, em que iremos representá-las através de números e símbolos. Ou seja, a gente lê lá aquele probleminha, né? Aquela questão lá, e a gente precisa representar aquilo que a gente leu por meio de números, por meio de símbolos, né? Representei tudo aquilo que eu li através de uma continha, no caso aqui que nós estamos estudando, uma continha de menos. Mas veja só como é importante a gente saber representar. Olha só, imagine a situação. Fernando tem 78 bolinhas de gude, quer dar 25 para seu irmão Lucas. Com quantas bolinhas de gude Fernando irá ficar?
Olha aí, isso é um problema, né? Isso aqui é um problema matemático. É uma situação problema. Aqui eu não tenho nenhuma sentença matemática ainda apresentada aqui, eu tenho apenas um problema que eu estou lendo e eu preciso representar exatamente isso aqui por meio de uma sentença, olha só. Então seria lento e trabalhoso, depois de retirar as bolinhas de Lucas, né, contar de uma a uma para saber quantas bolinhas Fernando ficou. Então, como evitar isso? A subtração é a resposta. Então, entendeu? Já pensou você aí com 78 bolinhas de gude, aí você tem que tirar uma quantidade ali, e depois você precisa saber com quantas você ficou. Imagine aí você ter que contar de uma por uma, para saber com quantas você ficou. Não daria muito trabalho, não é verdade? Então a gente vai fazer isso, a gente vai representar isso que a gente leu, por meio de uma sentença matemática. Nós vamos ver já já, tá bom? Olha só, vamos ver aqui esse probleminha, olha só. Ana tem 7 bonecas e quer dar 3 para sua irmã. Com quantas bonecas Ana irá ficar? Nessa situação aqui é bem fácil da gente saber, não é verdade? Porque o número é pequeno, então dá para fazer até de cabeça, ó. Então, com quantas ela vai ficar? O que é que eu faço aí, professor? Uma dica que eu lhe dou, ó, no caso de um problema como esse, é você riscar aquelas que, no caso, a Ana vai dar para a irmã, né? Quantas é que ela vai dar? Olha, ela vai dar 3, né? Nós já até marcamos aqui, ó. E aqui, ó, nós temos o 3, não o número, né? Mas a palavrinha. Nós temos que ficar atento também, porque muitas vezes não vem o numeral, vem apenas a palavra. E alguns alunos se confundem, né? Olha o problema e diz assim, professor, mas não tem número aí, como é que eu vou fazer essa conta? É porque ele está escrito apenas lá em palavra, né? Que a gente chama por extenso. Aí nós temos 3 aqui, ó, nós temos 7 aqui, que é a quantidade que ela tinha. Então veja que está tudo escrito, ó, não está o número aqui, certo? E a gente precisa ficar atento a isso. Então ela tinha 7, não é? E deu 3. Com quantas ela ficou? Está aqui, ó. Ela ficou com 1, 2, 3, 4. Porque essas aqui, ó, ela deu para a irmã, certo? Então veja que nós representamos esse problema aqui não por meio de uma sentença matemática, mas sim por meio de figuras, não é verdade? Nós colocamos as figuras aqui das bonecas, nós cortamos aqui no caso aquelas que foram dadas para a irmã e depois nós contamos com quantas ela ficou, não é verdade? Aqui, como é uma continha pequena, é fácil, né? Você pegar e contar depois com quantas ela ficou. Agora imagine a situação passada, que era 78. E aí eu vou dar lá 25, aí depois eu vou ter que contar de um por um para saber com quanto ficou. Vai dar trabalho, não vai? Então, como é que eu resolvo isso? Nós já falamos, né? Por meio de uma continha, no caso aqui, uma continha de menos. Então a quantidade que ela ficou, ó, 4 bonecas. E agora nós vamos mostrar essa mesma continha aqui por meio da sentença matemática. Olha só, como eu poderia resolver este problema sem precisar estar cortando, sem precisar estar contando de uma por uma. É muito fácil, ó. Vou colocar aqui, ó, essa continha aqui, ó, 7 menos 3, né? Porque 7 é a quantidade de bonecas, não é isso, ó? E ela deu 3 para a irmã, não foi? Então eu faço essa continha aqui. Eu já sei que 7 menos 3, a gente viu agora há pouco, dá 4, não é verdade? Então eu vou botar aqui o resultado, ó, 4, certo? Ou posso fazer dessa outra forma aqui também, ó. Que também é a mesma coisa, certo? 7 menos 3 igual a 4. Então posso fazer tanto nessa horizontal como aqui, ó, na vertical, certo? Então é você que vai escolher. Como é conta pequena, assim é bem melhor de fazer, né? Mas quando nós vamos fazer contas maiores, e nós vamos ver aqui, o indicado é que seja feito assim, ó, desta forma aqui, dentro do algoritmo da subtração, porque aí fica mais fácil também, você vai ver, vou mostrar aqui para você, dentro do QVL, você coloca a continha lá dentro, fica muito mais fácil de você estar resolvendo estas contas aqui, tá bom? Mas aqui no caso, ó, isso aqui que nós fizemos é uma sentença matemática, certo? Isso aqui é a sentença. Matemática, tá bom? Então é isso. Olha só, atenção. Na subtração, trocar a ordem em que os valores se encontram não será possível como na adição. Você lembra, nas aulas passadas de adição que eu mostrei para vocês, que tanto faz ser
4 mais 5, como 5 mais 4, que vai dar o mesmo resultado, não importa você trocar a ordem. Agora, na subtração, importa, certo? Se você trocar, não vai dar certo a continha. Você não vai conseguir resolver, ó. Pois o maior valor sempre tem que vir primeiro, né? Ser o minuendo. Por quê, professor? Porque aqui no sistema que a gente trabalha, dos números naturais, eu não tenho como colocar o menor número antes do maior. Em outras situações, você vai ver bem lá na frente, lá quando você estiver lá no 8º ano, no 7º, você vai ver que dá para fazer. Mas aqui, como nós estamos apenas começando aí, né, a nossa caminhada na matemática, e nós estamos aí nos números naturais, então aqui não tem como, não dá para fazer, certo? Então, olha só, nós temos, por exemplo, essa situação aqui, ó, 5 menos 2. 5 menos 2 é 3, não é? Mas eu não posso fazer, ó, 2 menos 5. Imagine aí, vamos lá, você está aqui, ó, eu tenho 2. Eu consigo tirar 5 daqui? Dá para tirar 5 de 2? Não dá, não é verdade? Então a nossa ideia, como nós estamos trabalhando, que é de retirar, que é, vamos dizer assim, a ideia mais que a gente mais trabalha na subtração. Como é que eu vou retirar, professor, 5 de 2? Não tem como, não é verdade? Então não dá para a gente trocar de posição aí os números, certo? Olha só essa outra situação aqui, ó, mesma continha, agora dentro do algarismo. Aqui dá para fazer, né? Eu tenho 5, dá para eu tirar 2. Mas não dá de 2 eu tirar 5. É verdade? E aí eu preciso ficar bem atento. Eu falo muito para os meus alunos, ó. Quando você vai fazer uma continha de menos, um maior número fica, se eu for usar aqui no caso o algarismo, né? Ó, que é esse aqui. Eu sempre digo, ó, o maior número tem que ficar em cima, né? Tem que ser o minuendo, que é a maior quantidade, a quantidade que eu tenho. Imagine, é tudo que eu tenho, e aí eu vou retirar uma parte de tudo que eu tenho, certo? E aqui, ó, não tenho como fazer isso, certo? Se eu for trabalhar aqui na horizontal, a mesma coisa, ó, o número maior vem primeiro, ó. Ele vem primeiro, certo? Tranquilo? Então vamos para frente. E agora vamos ver aqui as ideias da subtração. Nós temos aí completar, nós temos comparar e nós temos retirar, certo? Nós vamos ver aqui cada uma delas agora. Olha só, retirar. Quando retiramos uma determinada quantidade de um total, como eu disse, é tudo que eu tenho e eu vou tirar uma quantidade de tudo que eu tenho. Então veja só, Mário tem 5 bolinhas, ele retirou 2. Com quantas bolinhas Mário ficou? Então veja aí, ó, eu tenho tudo aqui, né? E eu vou retirar uma quantidade daqui, ó. Então, quando eu estou retirando, veja só que aí tem essa ideia mesmo de retirar, né? Eu tenho um total e desse total eu quero retirar uma quantidade, certo? Então, olha só, retirei 2 bolinhas, fiquei com quantas? Fiquei com 3, não é? Fiquei com 3, ó. Poderia até escrever aqui, ó. Como nós estamos trabalhando com problemas, né? A gente tem que botar a resposta, ó. 3 bolinhas, né? Tranquilo, pessoal? Agora a ideia de completar. Essa aqui é muito interessante porque muitas vezes o aluno se confunde. Veja que no caso de completar, olha só o que nos diz aqui o enunciado. Ó, quando temos uma certa quantidade e precisamos saber quanto falta. Olha só, a gente até acha que é de adição, né? Que vou acrescentar aí, né, professor? É mais ou menos, só que no caso aqui eu preciso saber quanto é que está faltando para eu chegar em uma quantidade. Eu quero chegar em uma quantidade, eu já tenho uma certa quantidade, eu quero chegar ali. Então eu vou estar completando. E para eu completar eu preciso saber quanto é que está faltando, certo? Então para chegarmos a um determinado total, veja só. Mário tem 3 bolinhas, ele precisa de 5 bolinhas para participar de um jogo. Quantas bolinhas ainda faltam para Mário poder participar do jogo? Olha aí, né? Eu tenho 3, no caso aqui o Mário tem 3, mas ele precisa de 5. Então qual é a ideia que vem logo à mente? Preciso completar essa quantidade, não é verdade? Eu preciso chegar a 5, e eu tenho 3. Então eu preciso de mais quantas bolinhas? Percebeu? Como aí a gente precisa dessa ideia de completar? E aí eu penso assim, olha, eu tenho 3, não é, professor? Ó, aqui já está até aqui, eu posso até representar por meio da sentença. Eu tenho 3, mas eu quero chegar a 5, né? Deixa eu ajeitar aqui, só um momento.
Eu quero chegar no 5, professor. E aí, como é que eu faço? Perceba agora. Tudo que eu tenho é 3, mas eu preciso chegar em 5. Então, faço a continha de menos. Ó, eu vou pegar o que eu preciso e o que eu tenho. Ó, menos o que eu tenho, entendeu? Ó, o que eu preciso menos o que eu tenho. Que vai chegar em quanto? Em 2, ó. Então, ele precisa de 2 bolinhas. Então, você sempre vai responder essa pergunta. Eu tenho quantas? 3. Eu preciso de quantas? 5. Então, se eu preciso, o que eu preciso é maior do que o que eu tenho, não é verdade? Então, vou fazer uma continha de menos para eu descobrir quanto é que está me faltando para eu chegar, para eu atingir aquele meu objetivo. No caso aqui, as 5 bolinhas. E a nossa outra ideia, olha só, comparar. Quando comparamos duas quantidades diferentes, para saber quanto uma tem a mais do que a outra. E aqui também é muito importante, muito interessante você prestar atenção, porque às vezes também nós nos confundimos, achamos que nós vamos acrescentar e não é, certo? Aqui no caso, eu vou estar comparando duas quantidades. Eu vou ter uma quantidade e vou ter outra. Eu vou comparar para saber quanto é que uma tem a mais do que a outra. Cuidado com esse nome a mais, né? Às vezes a pessoa se confunde muito, achando que porque o nome é a mais, é uma continha de mais, e não é uma continha de menos. A gente até viu nas aulas lá de adição, que eu até falei para vocês, ó, aqui esse a mais a gente vai ver direitinho como é que a gente trabalha com ele para a gente não confundir adição com subtração, certo? Então quando eu pergunto assim, quantos a mais, eu preciso estar atento para ver se ali é uma continha de mais ou de menos, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Mário tem 5 bolinhas e Carlos tem 3 bolinhas. Quantas bolinhas Mário tem a mais que Carlos? Perceba, quando for uma continha de menos, eu vou estar comparando duas quantidades. Eu vou dizer a quantidade de cada um. No caso, ó, Mário tem 5, Carlos tem 3. Vou comparar as duas quantidades. Ó. E esse nomezinho aqui a mais, pessoal, ó, ele vai vir sempre lá no finalzinho da pergunta. Quando ele vier lá no finalzinho, você já pode ficar ligado que é uma continha de menos, certo? Então eu estou comparando, ó. Daqui o Mário tem 5, o Carlos tem 3. Eu vou comparar. Quanto é que um tem a mais do que o outro? E para isso também eu vou fazer uma continha de menos. Ó, vou comparar aqui no caso, ó, eu comparo aqui, ó, as bolinhas de Mário com as bolinhas de Carlos, certo? E aí eu posso até circular aqui, ó, porque eu vou perceber, ó, se eu marcar aqui, ó, 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, tá igual, não tá? Só que essa que nós circulamos aqui, ó, é o que está passando, é o a mais de Mário, certo? É o que Mário tem a mais em relação a Carlos. E também eu posso fazer aqui a sentença matemática, ó. Eu vou pegar a quantidade do Mário menos a quantidade do Carlos. E aí vou chegar a 2, que é a quantidade que Mário tem a mais do que Carlos. E eu posso também pensar assim, Carlos tem 2 bolinhas a menos em relação ao Mário. Percebeu? Então, nós estamos comparando aqui, tá bom? Duas quantidades diferentes, tá bom? Beleza? Ô, professor, tá bom demais. Então, vamos aqui agora praticar um pouco, para a gente ver se a gente entendeu mesmo este conteúdo. Vamos lá. Olha só. Paulo tem 48 selos na sua coleção e Roberto tem 35 na sua. Ou seja, cada um lá tem a sua coleção, não é? Paulo tem 48, o Roberto tem 35. Quantos selos Paulo tem a mais que Roberto, certo? Então eu quero saber a quantidade, quantos Paulo vai ter a mais do que o Roberto. Como é que eu faço isso aqui, professor? Eu vou armar a continha, ó. Primeiro eu vou pegar esse número aqui, ó, que é o maior. Primeiro eu vou ver qual é o maior dos dois, certo? Porque nós já vimos que o maior fica em cima e o menor fica embaixo. Nem sempre eles vão vir nessa ordem, às vezes acontece do menor vir primeiro, não é enunciado, e o maior depois, e a gente só faz pegar e colocar aqui no algoritmo e a gente acaba errando a continha. Eu sempre tenho que identificar qual é a maior quantidade. No caso aqui, ó, a maior quantidade é o 48, não é isso? Então eu vou botar o 48 aqui. Beleza, e agora eu vou pegar o 35, que é a quantidade do Roberto, ó, e vou colocar aqui. Olha só, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Nós já vimos aqui que nós começamos aqui do lado direito, né? A nossa continha nós começamos pela menor ordem, a ordem das unidades, certo? Então eu vou começar daqui, ó. E aí eu vou ler desta forma, 8 menos 5, né? Vou até botar o sinalzinho aqui, ó.
8 menos 5. Então vamos lá, quanto é 8 menos 5? Se você ainda tem alguma dificuldade para fazer essas continhas, viu? Não se envergonhe. Você pode fazer, ó, as bolinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu vou cortar 5, ó, que é o que eu vou retirar. Ó, 1, 2, né? 3, 4, 5. Pronto, tirei 5. Fiquei com quantas? Fiquei com 3, não é? Vou colocar, ó. E agora eu vou para outra aqui, para a dezena agora. Agora eu vou ter 4 e quero tirar 3. A mesma coisa, não fique com vergonha. Ah, professor, eu estou com dificuldade. Então faz as bolinhas, que vai ajudar você. Ou então conta no dedo também, não tem problema nenhum, certo? Porque aqui nós estamos aprendendo, tá bom? Depois você vai fazer de cabeça aqui, na hora que você olhar, você já sabe a resposta. Eu posso usar o dedo também, eu tenho 4, eu quero tirar 3, ó. Se eu tiro 3, vai ficar 1, não é verdade? Então eu vou lá e coloco, ó. Então a nossa resposta aqui, ó. Paulo tem 13 selos a mais que Roberto. Tranquilidade, pessoal. Então é assim que você vai fazer a sua continha de menos, tá bom? Tudo tranquilo, tudo fácil, não é verdade? Show de bola aqui. Vamos para mais um, olha só. Numa estante havia 149 livros e foram retirados. Olha só, olha, retirei. Eu tinha, era tudo que eu tenho, é tudo que eu tenho, e eu vou retirar de tudo que eu tenho uma quantidade, certo? Então, quantos livros ainda ficaram? Olha aí. Ficaram, né? Essas palavrinhas aqui, ó, depois nós vamos ver quando nós estivermos lá nos exercícios, que elas são muito importantes para a gente identificar quanto é que é uma continha de menos, de subtração, certo? Então, no caso aqui, ó, eu tenho essa quantidade aqui, vou colocar ela aqui, ó. E eu quero retirar essa daqui, ó. Eu quero retirar essa quantidade de livros do total que eu tenho. Então eu quero retirar 27, uma continha de menos. E agora é só fazer, né? Começo pela menor ordem aqui, ó, das unidades, desse lado aqui. E aí eu vou pegar 9 e vou tirar 7. Professor, não sei. Bolinha, pessoal. Então faz a bolinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Aí eu vou tirar quantas? 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiquei com quantas? Com 2, né? Aqui, ó, agora eu vou para a dezena. 4, tira 2. Mesma coisa, eu faço as bolinhas, eu posso contar nos dedos. Eu tenho 4, tiro 2, eu vou ficar com quanto? Com 2, não é? Então eu vou colocar aqui. E aqui, eu não tenho nada para retirar, professor. E agora, como é que eu faço aqui essa conta? Não tem nada aqui embaixo, né? Talvez é a dúvida sua. E você olhou e disse, professor, e agora? Não tem nada para retirar. Se não tem nada para retirar, o que é que eu faço? Eu repito o número que está lá em cima, ó. Pronto, fechou, na verdade. Então, tá aí nossa resposta. Ficaram 122 livros na estante. Tranquilo, pessoal? Show de bola? Alguma dúvida? Não, né? Que é fácil demais, né? Que é tranquilidade. Só você seguir todas essas etapas aqui que eu estou mostrando e aí você vai conseguir fazer tranquilamente. Quando a gente for fazer os exercícios, aí eu vou dar um tempinho aí para você resolver, que aqui eu só estou mostrando como é que faz. Quando você for fazer os exercícios, quando você for responder as questões lá da plataforma, aí você vai ver que é tranquilidade total, tá bom? Vamos para mais uma. Um feirante tinha 258 frutas em sua banca e no fim de semana vendeu 130 frutas. Quantas frutas restaram? Olha aí o nomezinho de novo, ó. Palavra-chave que nós vamos ver na próxima aula, ó. Restaram em sua banca. Quando eu ver essa palavrinha, eu já sei que é uma conta de menos. Já estou dando aqui as dicas para vocês, tá bom? Viu a palavra restaram, já fica ligado. Opa, é uma conta de menos. Então, eu tinha quanto? Eu tinha essa quantidade aqui de cima, ó. 258, tudo que eu tenho, né? Que aí eu vendi, professor. Se eu estou vendendo, eu estou fazendo o quê? Estou completando? Não, né? Estou comparando também? Não. Estou fazendo o quê? Estou retirando, né? Eu tinha uma quantidade e retirei essa daqui porque eu vendi, certo? E aí eu vou armar a continha. Eu vou ver qual é a maior das duas, no caso é o 258, não é verdade? E aí vou colocar aqui, ó, 258.
E agora eu vou pegar aqui o 130 e vou colocar aqui, ó, que é o que eu vendi. Sinalzinho de menos. Começo por onde? Pela menor ordem, professor. Aqui, ó, as unidades, né? Lado direito, ó. E vamos lá, eu tenho 8. E eu tirei quanto aqui, pessoal, desse 8? Não tirei nada, né? Eu tirei 0. Se eu tirei 0, não tirei nada, na verdade. Eu tenho 8, tira 0. Continua sendo 8, né? Continua sendo 8. Então eu vou colocar aqui, ó, 8. Porque eu não tirei nada, né? Era 0 aqui embaixo. Agora eu tenho 5, eu vou tirar 3. A mesma coisa. Ou você faz a bolinha, ou você conta nos dedos. E se você souber de cabeça, professor, eu sei de cabeça, já sei quanto é. Então já coloca lá a resposta, né? Tenho 5, tiro 3, ó. Fica 2, não é? E aqui eu tenho 2, mesma coisa. 2 tira 1. Nossa resposta. Restaram 128 frutas na banca. Professor, é fácil assim? É, pessoal, tranquilo. Fácil demais, né? Fácil de responder, fácil de resolver. É só a gente aprender aqui a questão do nosso algoritmo, como é que a gente soma, por onde é que eu começo. No caso aqui, subtração, né? Como é que eu subtraio, por onde é que eu começo, certo? Aí você vê que não tem nenhuma dificuldade. Vamos para a nossa última aqui, para nós finalizarmos a nossa aula de hoje. Olha só, numa escola há 577 alunos. É o total, certo? Esse é o total de alunos. Sabendo que destes, ou seja, daquele total que nós lemos aqui, 322 são meninas. Quantos são os meninos? Olha aí. Então, o total, né? Então, o total, ó. Eu tenho o total de alunos. (577). E aí eu tenho desse total a quantidade de meninas, não é isso? Que é 322, né? E os meninos, eu ainda não sei, não é verdade? Então eu vou fazer a continha, ó. Vamos lá, bem rapidinho aqui, que nosso tempo já está indo. Vou botar o número aqui, ó. E aí vou fazer a continha. Começo por esse lado, ó. 7 tira 2, 5. Aí é a mesma coisa, né? Só vou repetir, que é a mesma continha. E 5 tira 3, fica quanto? Então tá aí a nossa resposta, olha só. São 255 meninos nessa escola. Tranquilo, pessoal? Então, com isso, nós encerramos a nossa aula de matemática de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o conteúdo. E nos vemos na próxima aula, certo? Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.